E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios da semana 3 do PET volume 4. Sem enrolação, bora lá! No exercício 1 fala para a gente indicar a isomeria plana apresentada por cada um dos itens e para nós justificarmos a nossa resposta. Então, no primeiro exemplo, apresentou para a gente esse composto aqui, que é um álcool. Por que é um álcool? Porque tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, a um carbono que está fazendo ligação simples. Então, realmente é um álcool. E aqui apresentou um outro composto que é parecido com o anterior, porém ele apresenta outra função orgânica. Qual a função orgânica que ele apresenta? É a função éter, né? Porque tem o oxigênio entre carbonos. Tranquilo? Eles são isômeros? São isômeros, pessoal, porque eles apresentam a mesma fórmula molecular. Tá certo? Então, qual tipo de isomeria que existe entre esses compostos, pessoal? Se um é álcool e o outro é éter, é isomeria de função, né pessoal? Por que é isomeria de função? Porque um tem a função éter e o outro tem a função álcool. Então, a isomeria é isomeria de função, tá certo? Ou isomeria funcional. Letra B. Na letra B tem esse composto aqui, que é o 1,2-dimetilbenzeno, e aqui o 1,3-dimetilbenzeno. O que a gente nota, pessoal, de diferença entre esses dois compostos? A posição do grupamento metila, não é? Se nesse composto aqui está na posição 1, 2, esse outro aqui está na posição 1, 3, tá vendo? Então, se muda a posição, qual tipo de isomeria que é essa? É isomeria de posição. São aqueles compostos que pertencem à mesma função orgânica, porém, o que vai estar mudando entre eles vai ser a posição, seja da insaturação, da ramificação ou até do grupo funcional, tá certo? Então, isomeria de posição. Tranquilo? Por fim, vamos ver agora a letra C, que também é bem fácil. O que esse nitrogênio aqui é, pessoal? É um heteroátomo, não é? Porque é um átomo diferente de carbono que está entre carbonos. Então, isso aqui é um heteroátomo e esse outro nitrogênio também é um heteroátomo. Beleza. Isso já chama atenção para a gente para isomeria de compensação. Tá certo? Por que chama atenção para a isomeria de compensação? Porque na isomeria de compensação tem heteroátomo. E observe que desse lado a gente tem um carbono. Desse outro lado aqui a gente tem 3 carbonos, não tem? E olhando essa estrutura aqui, ó, desse lado tem 2 carbonos. Desse lado de cá tem 2 carbonos. Não é como se um carbono daqui, esse carbono daqui tivesse ido para cá, tivesse meio que compensado. Então, pessoal, isso prova que essa isomeria aqui é isomeria de compensação. É como se um carbono tivesse ido para outro lado da estrutura. Então, isomeria de compensação, ou também chamada de metameria. Tranquilo? Também é chamado de metameria porque a metameria fala que houve, esse meta significa mudança, certo? Então, mudança na posição do heteroátomo. Então, aqui, ó, o heteroátomo está entre o carbono 1 e o carbono 2. Já nesse caso aqui, o heteroátomo está entre o carbono 2 e o carbono 3. Tranquilo? Bora então para a questão 2. Questão 2. Na questão 2 fala para a gente determinar a estrutura dos isômeros abaixo. Na letra A, vai ser um isômero que vai possuir a fórmula molecular C4H10O
e um vai ser um álcool e o outro vai ser um éter. Tá joia? Então vamos representar, pessoal? Primeiramente, a gente representa eles como se tivessem ligações simples entre si, tá certo? Se tiver passando no de hidrogênio, a gente vai diminuir colocando uma insaturação, beleza? Então, falou que tem 4 carbonos na estrutura. Então, 4 carbonos, a gente representa 4 carbonos fazendo ligações simples. Para ser um álcool, o que precisa ter? Precisa ter uma hidroxila. Então, a gente coloca um grupamento OH aqui. A gente sabe que o carbono ele faz quantas ligações? 4, né? Então, as outras ligações que o carbono vai estar fazendo é com hidrogênio. Então, só completar aí, galera. Ó, esse aqui já está fazendo 2 ligações, então ele vai fazer 2 ligações com hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2 ligações, então ele vai fazer também 2 ligações com hidrogênio. E esse aqui também vai fazer 2 ligações com hidrogênio. Pronto, representei a estrutura de um álcool. Beleza? Será que ele tem a fórmula molecular C4H10O? Isso que a gente precisa ver agora, né? Então, tem 4 carbonos? Tem. Então, C4. Número de átomos de hidrogênio? 3, 5, 7, 9, 10. Deu certinho. Depois que sobrou foi o oxigênio, só um oxigênio. Então, realmente tem a fórmula molecular C4H10O. Pronto, representei. Próximo passo, representar agora um éter. Bora representar esse éter aí, pessoal? Um éter que tem 4 átomos de carbono. Então, faz a mesma coisa, a gente representa só ligações simples entre eles. Para ser um éter, precisa ter o que, pessoal? Precisa ter um oxigênio entre carbonos, né? Então, pronto, representei um éter. Está faltando alguma coisa. Completar as ligações de carbono vai sair com hidrogênio, né? Então, vou ali completar. Pronto, completei. Será que vai ter essa fórmula molecular aqui? Vamos ver. Então, tem 4 hidrogênios. 4 carbonos, na verdade. Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos. Quantos hidrogênios tem? 5, 7, 10. Certo? O que sobrou foi o oxigênio. Então, realmente tem a fórmula molecular C4H10O. Tranquilo, né, galera? Bora fazer agora a letra B, que a gente precisa ter um composto que tenha a fórmula molecular C5H10O e um precisa ser um aldeído e o outro precisa ser uma cetona. Também é bem fácil. Então, se representa aí 5 carbonos fazendo ligações simples. Vamos começar pelo aldeído. O aldeído, onde fica a carbonila? Fica no final, né? Então, você completa aqui com o oxigênio. Pronto, o oxigênio. Agora, depois, eu completo as ligações de carbono e fazer com o hidrogênio. Então, esse carbono que está fazendo uma ligação, ele vai precisar de mais 3. E esses outros aqui vão fazer 2 ligações com o hidrogênio. Esse aqui vai fazer somente uma, porque ele já está fazendo 3 ligações com o hidrogênio. Será que esse composto aqui, que é um aldeído, ele tem a fórmula molecular C5H10O? Vamos ver, né? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, C5. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 5, 7, 9, mais 1, 10. Então, realmente tem 10 hidrogênios. Por fim, sobrou o oxigênio, que só tem 1. Então, realmente tem a fórmula molecular que o exercício pediu. Agora, vamos representar uma cetona. Qual é a diferença entre cetona e aldeído, pessoal? Posição da carbonila, né? Se no aldeído a carbonila está no final da cadeia carbônica, na cetona ela está entre carbonos. Então, vamos representar 5 átomos de carbono, né? Fazendo somente ligações simples. Vou colocar em algum desses carbonos a carbonila. Vamos considerar a carbonila aqui no carbono 2, certo? O resto eu vou completar com ligações com hidrogênio. Então, esse carbono aqui está fazendo uma ligação,
Então ele vai precisar de mais 3 ligações com hidrogênio. Esse cara aqui já está fazendo 4. Esse aqui está fazendo somente 2, então vai precisar de mais 2. Esse também. E esse aqui vai precisar de 3 ligações com o hidrogênio. Pronto, representei a estrutura de uma cetona, que tem 5 carbonos. Bora determinar a fórmula molecular desse composto aqui para ver se é realmente isso. Vamos lá, tem 5 carbonos, acabei de contar. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 5, 7, mais 3, 10. Então, tem a fórmula, tem 10 hidrogênios. Número de átomos de oxigênio? Só tem 1. Então, realmente tem a fórmula molecular C5H10O. Beleza? Bora agora fazer a letra C. Na letra C, fala que tem que ter a fórmula molecular C3H6O. Então, fórmula molecular C3H6. Fórmula molecular C3H6 e 2 átomos de oxigênio. Então, provavelmente vai ser ácido carboxílico e éster, isso mesmo. Então, ácido carboxílico e éster, beleza? Pronto. Bem fácil também, galera. Como que é um ácido carboxílico? Tem um grupamento carboxila, né, na sua estrutura, que é assim, ó. C, dupla O, O, H. Certo? Então falou que tem 3 átomos de carbono. Então a gente representa aqui 3 átomos de carbono, mais 2 átomos de carbono fazendo ligações simples. Então, tem 3 átomos de carbono nessa estrutura. O que eu preciso fazer? Completar as ligações que esse carbono vai fazer com hidrogênio. Então esse aqui está fazendo uma, então ele vai precisar fazer mais 3 ligações com hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação, ele vai precisar fazer mais 3 ligações com hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2 ligações, então ele vai precisar fazer mais 2 ligações com hidrogênio. E esse aqui já está fazendo 4 ligações. Beleza? Representei a estrutura de um ácido carboxílico. Próximo passo, conferir se a fórmula molecular está certa. Então, o número de átomos de carbono é 3, número de átomos de hidrogênio, 6, né? Número de átomos de oxigênio, 2. Então, realmente, a fórmula molecular desse composto aqui deu certo com o que o exercício pediu. Depois pediu para a gente estar representando ainda um éster. Também é a mesma coisa e não tem perigo não. Qual é a diferença de um éster para um éter, pessoal? É que o éster ele tem esse grupamento aqui, ó, chamam de carboxil, certo? Então aqui vai ter carbono, né? Já falou que tem que ter 3 carbonos, então a gente pode representar, a gente precisa representar na verdade um carbono aqui e o outro carbono ele vai ficar aqui, certo? Então já completei as ligações do carbono para fazer com hidrogênio para facilitar a nossa vida, tá certo, galera? Porque esse carbono aqui ele vai estar fazendo somente uma ligação, então ele vai fazer mais 3 ligações com o hidrogênio. E esse aqui também está fazendo somente uma ligação, então ele vai fazer mais 3 ligações com o hidrogênio. Pronto, representei a estrutura de um éster. Agora bora conferir se ele tem aquela fórmula molecular ali. Quantos átomos de carbono tem? 3, né? Então, C3. Número de átomos de hidrogênio? 3, 5. Não, 3, 6 na verdade, né? 3 mais 3, 6. Por fim, tem quantos átomos de oxigênio? Somente 2, né? Então, realmente, essa estrutura aqui corresponde àquela fórmula molecular lá, que nos foi pedido. Beleza? Tranquilo, pessoal? Entenderam? Se não entenderam, por favor, me manda mensagem no WhatsApp, tá joia? Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 fala que na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o
o éter etoxetano e a acetona, que é também chamada de, que é a propanona, que é popularmente chamada de acetona. Hoje mesmo, as universidades só adquirem esses produtos com devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, os isômeros funcionais dessas substâncias é... Então, pessoal, vai estar apresentando aí depois as alternativas numa série de compostos e a gente precisa ver o etoxetano e acetona, quais desses compostos que foram citados que são isômeros deles, respectivamente, tá certo? Então, o primeiro que foi falado foi o etoxetano. Então, vamos escrever ele aí. Certo? Então, questão 3. Etoxetano. Depois falou na propanona. Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, para saber se é isômero, a gente precisa determinar a fórmula molecular desses dois compostos. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa primeiramente determinar a fórmula estrutural, né? Porque só pelo nome a gente não consegue determinar um diátomo de carbono nem nada. Um diátomo de carbono, hidrogênio e tal. Então vamos lá, começando pelo etoxetano. O etoxetano é um éter, então quer dizer que tem um oxigênio ali, e entre esses oxigênios, de um lado vai ter um et, que indica que tem o quê? Tem 2 carbonos. Então desse lado de cá vai ter 2 carbonos, concorda comigo? E do outro lado vai ter também 2 carbonos, porque tem aqui, ó, et também, tem an e tem a letrinha O, tá certo? Que é a característica que pode ser característica de um hidrocarboneto, mas aqui no caso é um éter. Então vai ter 2 carbonos. Eu completo agora as ligações que esse carbono vai fazer com hidrogênio. Então, vou completar ali as ligações que o carbono vai fazer com hidrogênio. Tranquilo? Prontinho. Representei a fórmula molecular, estrutural do etoxetano. E da propanona? Propanona também é bem fácil, né, pessoal? Se termina em ona, é cetona. Então, é uma cetona que apresenta 3 carbonos. Então, quer dizer que são 3 carbonos, certo? Esse ano aqui indica que é ligações simples, acabei de apresentar. Se é uma acetona, então indica que a carbonila está entre carbonos. Então, você vai representar aqui, ó. Então, a gente vê que a carbonila ela realmente ficou entre carbonos. O que eu preciso fazer agora? Completar as ligações que o carbono vai fazer com hidrogênio, certo? O carbono faz 4 ligações, então só completar aí. Pronto, completei. Vamos determinar a fórmula molecular da propanona? Então, tem quantos carbonos? 3. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 6. Então, C3H6 e só tem um oxigênio. Então, representei a fórmula molecular da propanona. Tranquilo. Agora é só olhar as alternativas lá, pessoal, e ver qual que é isômero. A gente vai precisar determinar a fórmula estrutural de todos aí, para a gente conferir, tá certo? É cansativo? É cansativo, mas é necessário. Então bora lá. Letra A. Na letra A fala que é o butanal e o propanal. Como que é a fórmula estrutural do butanal? Vamos escrever o nome deles aqui. Primeiro, butanal e propanal. Eu não representei aqui, né, pessoal, a fórmula molecular do etoxetano. Então vamos representar isso. Tem quantos carbonos na estrutura do etoxetano? Tem 4, né? Quantos átomos de hidrogênio? 3, 5, 10. E só tem um oxigênio, beleza? Então essa aqui é a fórmula molecular do etoxetano. Vamos determinar. Para saber se é isômero, a gente precisa passar pela fórmula estrutural e chegar na fórmula molecular e comparar com o etoxetano e com a propanona, beleza? Esse aqui precisa ser isômero do etoxetano e o segundo precisa ser isômero da propanona.
porque falou no exercício que é respectivamente. Então, bora lá. Butanal. Butanal, essa terminação al aqui indica que é aldeído, tá certo? Para os dois. Então, ambos são aldeídos. Vão ter somente ligações simples entre os carbonos, porque tem um infixo aqui, an, e o prefixo 4 aqui, ele, but na verdade, indica que é 4 carbonos. Então, represente aí 4 carbonos, que estão fazendo somente ligações simples entre si. É um aldeído, então no final da estrutura vai ter uma carbonila. Você vai completar as ligações que o carbono vai fazer com hidrogênio. Então, vai completando aí. Pronto, tranquilo, né, pessoal? Completei as ligações que o carbono fez com hidrogênio. Agora eu já consigo determinar a fórmula molecular. Ó, tem 3, 5, 7, 8. Ó, na verdade, muitos carbonos, né, que a gente começa. Então tem 4 carbonos. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 5, 7, 8. E por fim, terminou com o oxigênio. Então, só tem um oxigênio. Beleza? Então, a gente vê o que? A fórmula molecular do etoxetano é isômero do butanal? Não, né, pessoal? São fórmulas, ó, diferentes. Estão vendo? Eles têm 4 carbonos, porém, um tem 10 hidrogênios e o outro tem 8. Então, o butanal, ele não é isômero do etoxetano. A gente nem precisa estar representando o propanal. Então, essa alternativa aqui ela está incorreta. Bora ver então agora a letra B. Na letra B fala que é o butan-1-ol e o propanal. Então, butan-1-ol e propanal. Você termina com ol, pessoal, e só tem ligações simples na estrutura, como está indicando aqui, isso é um álcool, concorda comigo? Então, como que é a estrutura de um álcool? Então, falou que só, tem 4 carbonos, prefixo aqui but, certo? Então, tem 4 carbonos. Eles vão estar fazendo somente ligações simples, porque o infixo aqui é an, certo? É álcool porque terminou em ol e a gente vê que só tem ligações simples nessa estrutura. Então termina com OH ali. Pronto. Precisa completar as ligações que o carbono vai fazer com o hidrogênio. Então vou ali completar. Lembrando sempre que o carbono faz somente 4 ligações. Então você olha as ligações que o carbono está fazendo com os seus vizinhos ali e completa com hidrogênio. Prontinho. Representei a estrutura do butan-1-ol. Esse 1 aqui indica que a hidroxila está no carbono 1. Então a gente começa a numerar a partir desse carbono aqui. Então ele já é o carbono 1. Beleza? E depois o propanal, pessoal. Vamos representar ele aqui embaixo. Como que é o propanal? É um aldeído, né? Porque terminou com al. Esse aldeído ele tem 4 carbonos na sua estrutura, somente ligações simples por causa do infixo an. Beleza? Então vamos lá. 3 carbonos, né? 3 aqui, próprio é 3. Então, 3 carbonos. Representei. Se é aldeído, tem carbonila no final da estrutura. Então o resto vai ser somente ligações simples, porque o infixo aqui está an. Completa as ligações que o carbono vai fazer com o hidrogênio. Certo? Pronto. Completei. Próximo passo, determinar a fórmula molecular. Vamos determinar a fórmula molecular do butan-1-ol. O butan-1-ol tem a fórmula molecular de igual a C 1, 2, 3, 4, tem 4 carbonos. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, mais 1, 10. Por fim, terminou com um átomo de oxigênio só, certo? Ó, observe que
o butanol é isômero do etoxetano, certo? Então, até agora a alternativa está correta. Agora a gente precisa ver se o propanal ele é também isômero da propanona. Então, vamos determinar a fórmula molecular da propanona. A propanal na verdade. Então, o propanal tem 3 átomos de carbono. Tem quantos átomos de hidrogênio? 3, 5, 6. E só tem um átomo de oxigênio. Ó, deu certinho, pessoal. O butanol é isômero do etoxetano, porque ambos têm a mesma fórmula molecular. E o propanal, ele tem a mesma fórmula molecular que a propanona. Então, a letra B, ela está correta. Tá certo? Mas a gente precisa ver se tem mais alguma alternativa correta, tá? Só para ficar direitinho aí. Depois, na letra C, fala butanal. A letra C é igual à letra A, né? A letra A a gente já viu que o butanal, ele não é... Aqui, ó. O butanal, ele não é isômero do etoxetano. Então, a letra C, ela já começa incorreta. Então, a gente nem vai analisar ela, não precisa nem terminar de analisar. Vamos ver agora a letra D. Na letra D fala que é o butanol, que a gente sabe que ele é realmente isômero do etoxetano, que a gente já determinou. Depois falou ainda aqui o propanol. Então, a gente precisa determinar o propanol, porque a gente já tem a informação de que o butanol ele é realmente isômero do etoxetano, beleza? Então vamos determinar a fórmula molecular a fórmula estrutural, depois a fórmula molecular do propanol. É a mesma coisa do butanal, né? A diferença vai ser só no número de carbonos, que aqui vai ser 3. Então, representa aí. É um composto que tem 3 átomos de carbono, certo? Por causa do prefixo pró. O infixo an indica que só tem ligações simples, e esse 1 aqui indica que a hidroxila está no carbono 1. Então representa aí 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono não. Representa o número de átomos representa na verdade a posição da hidroxila, né, que está no carbono 1, que a gente pode considerar esse aqui como sendo carbono 1. Agora sim a gente termina completando as ligações com hidrogênio, certo? Então aqui vai ter 3 ligações com hidrogênio, aqui vai ter 2 e aqui vai ter 2. Vamos determinar a fórmula molecular do propanol para ver se ele é isômero da propanona. Quantos átomos de carbono tem? Tem 3 átomos de carbono. Número de átomos de hidrogênio: 3, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. E terminou com oxigênio, beleza? É isômero da propanona? Não, né, pessoal? Ó, a propanona tem 6 átomos de hidrogênio. O propanol tem 8, então eles não são isômeros. A letra D ela já está também incorreta. Agora só falta a gente analisar a letra E. A letra E fala que é pentanol, que a gente já consegue analisar pelo próprio nome, pessoal. Ó, pentanol, e fala ainda sobre o butanol. Certo? Então, esse pentanol ele precisa ser isômero do etoxetano, e o butanol ele precisa ser isômero da propanona, porque falou respectivamente. A gente já consegue analisar só pelo nome, pessoal, que não é isômero. Uai, professor, como assim? Ó, aqui não está com o prefixo pente, então indica que nessa estrutura tem quantos carbonos? 5 átomos de carbono. Ó, a gente está vendo 5 átomos de carbono aqui, ó. Não, né? Tem 4 somente. Então aqui já está errado, ó. E também aqui no butanol, o but indica que tem 4 átomos de carbono, como a gente já representou, ó. Aqui, ó. Certo? Tem 4 átomos de carbono. Ele não é isômero da propanona. Propanona só tem 3. Beleza? Então a letra D também não está correta.
Então, a única alternativa que é correta é realmente a letra B, tá certo? Bora então para a questão 4. Atividade 4. Na atividade fala que os ácidos 2-aminobenzoico, que é o composto 1, certo? O segundo, que é o 3-aminobenzoico, que é esse composto aqui, e o 4, que é o 4-aminobenzoico, que é esse composto aqui, apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, têm características muito diferentes. Os ácidos 1 e 2 são considerados nocivos à saúde, enquanto o ácido 2 é produzido no nosso organismo, ele é considerado antioxidante e precursor do ácido fólico. As estruturas desses ácidos estão representadas abaixo. Então aqui estão os ácidos do exercício e pediu para a gente fala que as moléculas dos ácidos 1, 2 e 3 são classificadas como? A gente vai precisar ver se eles são isômeros, pessoal? Não, né? Porque falou no exercício que eles têm a mesma fórmula molecular. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar o tipo de isomeria que vai ter entre esses átomos, certo? Olhando a estrutura, o que a gente vê de diferença entre elas? É a posição do grupo amino, né, pessoal? Aqui o grupamento amino em cada estrutura, ó. Observe que ele mudou de lugar. Concorda comigo? Aqui ele está no carbono 2, porque a gente começa a contar da seguinte maneira, certo? A partir da ramificação aqui, beleza? Então aqui é o carbono 1, 2, e já nesse composto ele está no carbono 3. E nesse outro composto aqui, ó, ele está no carbono 4, tá certo? Então se houve apenas a modificação na posição do grupamento funcional, que tipo de isomeria que é essa? É isomeria de posição, pessoal. Certo? Porque a isomeria de posição, ela fala sobre a mudança na posição do grupo funcional, da ramificação ou até da insaturação, certo? Então, é isomeria de posição. Olhando as alternativas lá, a letra correta é a letra C, tá certo? Bora então para a questão 5, atividade 4. Na atividade fala que um estudante, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com os tipos de isomeria, com o tipo de isomeria plana correspondente. Ele faz as seguintes afirmativas acerca destes compostos e da isomeria correspondente. Aí ele vai estar fazendo 4 proposições e no exercício vai pedir para a gente falar quais dessas proposições estão corretas, beleza? A primeira proposição do estudante é que os compostos butan-1-ol e butan-2-ol apresentam entre si isomeria de posição. A gente precisa estar representando a estrutura, a forma estrutural desse composto, pessoal? Não precisa, tá joia? A gente precisa só observar a posição da hidroxila, tá certo? A gente sabe que ambos são álcoois, porque eles apresentam somente ligações simples entre os carbonos, por causa do infixo aqui, certo? E terminam com ol. Beleza, são álcoois. Porém, vocês observam que no butan-1-ol, esse 1 aqui indica que a hidroxila está no carbono 1, e no butan-2-ol, esse 2 aqui ele indica que a hidroxila está no carbono 2. Então, mudou a posição. Isso é isomeria de posição mesmo. Então, a primeira proposição, ela é verdadeira. Concorda comigo? Então, mudou somente a posição do grupamento hidroxila. Então, isso é característica de isomeria de posição. Beleza? Segunda proposição. Os compostos pent2N e but2N apresentam entre si isomeria de cadeia. A gente analisa que esse composto aqui, pessoal, ele não tem ramificação, concorda comigo? É uma cadeia normal, porque não tem
nenhum radical aqui, ó, antes. Não tem metil, propil, etil, nem nada. Então aqui é somente uma cadeia linear, certo? Uma cadeia normal, na verdade. E aqui, esse metil a gente observa que é uma ramificação, não é? Então, a gente observa já que já tem uma diferença nas cadeias, certo? Isso dá a ideia de que é realmente uma isomeria de cadeia. Mas vamos comprovar isso? Vamos representar a estrutura do pente 2N e do 2-metilbuteno. Então, isso aqui é um hidrocarboneto, né? É um hidrocarboneto que apresenta 5 átomos de carbono por causa do prefixo pente. Então, são 5 átomos de carbono, primeiramente. Certo? Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Vai ter uma ligação dupla lá no carbono 2. Se eu considerar esse aqui o carbono 1 e esse aqui o carbono 2, então vai ter uma ligação dupla aqui. Certo? O resto será somente ligações simples. Beleza? Vou completar as ligações do carbono e fazer com hidrogênio, como eu sempre faço. Certo? Então aqui a gente tem a estrutura do pente 2N. Agora vamos ver a estrutura do 2-metilbuteno. Então, primeiramente, a gente monta a cadeia principal, que é isso aqui, ó, né? Então é uma cadeia principal formada por 4 átomos de carbono. O que tem nessa cadeia principal? Tem uma ligação dupla, por causa do infixo em, lá no carbono 2. Se esse aqui for o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, né? Então aqui tem uma ligação dupla. Beleza? Vai ter uma ramificação lá no carbono 2, que é esse carbono aqui, ó, que é um grupamento metila. Então, apresenta um CH3 aí. O resto será somente ligações simples que o carbono faz entre si, e a gente completa as ligações que o carbono faz com hidrogênio. Certo? Isso. Esse aqui vai fazer 4 e esse aqui vai fazer 3. Vamos conferir só para ver se eles têm realmente a mesma fórmula molecular, pessoal. Esse aqui tem C5, né? H3, 4, 5, 7, 10. Certo? E aqui tem 3, 6, não, na verdade é 5 átomos de carbono, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. No de átomo de hidrogênio é 3, 6, 7 mais 3, 10. Certo? Então eles são realmente isômeros. A posição da ligação dupla não mudou, então não é isomeria de posição. A função orgânica mudou? Também não mudou. O que mudou na estrutura? Foi o formato da cadeia, né? Aqui a gente tem uma cadeia normal e aqui a gente tem uma cadeia ramificada. Então realmente é uma isomeria de cadeia. Concorda comigo? Então a proposição 2 ela é também verdadeira. Beleza? Bora agora ver a proposição 3, que o aluno fala aqui: os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação. Na isomeria de compensação, pessoal, os compostos eles precisam ter a mesma função orgânica. E isso não ocorre aqui, ó. Isso aqui é aldeído, ó. Estão vendo? E isso aqui é cetona, certo? Então aqui é aldeído porque terminou com al, certo? E aqui é cetona. Então a gente já vê que não é isomeria de compensação. Seria qual tipo de isomeria então? Seria isomeria de função, né? Porque mudou a função orgânica, tá joia? Vocês podem estar representando a estrutura aí, mas não tem necessidade, tá certo? Então, repetindo, voltando, não é isomeria de compensação ou metameria, porque as funções orgânicas elas são diferentes, beleza? Por fim, na proposição 4, o aluno fala que os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam a mesma função orgânica. Esse aqui a gente já viu que é falso, né? Então, alternativa é falsa. E esse aqui, pessoal, é bem fácil, né?
Ó, vocês estão vendo que o nome dos dois segue o mesmo padrão? Esse aqui é etanoato, esse aqui é metanoato. Então, tudo tem ato. Então, isso indica que ambos são ésteres. Então, não houve mudança da função orgânica, né, galera? Então, com certeza não é isomeria de função, beleza? Qual isomeria que seria? Vamos representar para ver, pessoal? Etanoato de etila. Como que é etanoato? Quer dizer que tem dois carbonos, né? E aqui vai ter uma carbonila, aqui vai ter um oxigênio e aqui vai ter um radical metila ligado a esse oxigênio, certo? A gente completa a ligação que esse carbono aqui vai fazer com o hidrogênio, né? Certo? Então, representei a fórmula molecular para o etanoato de etila. Beleza? Representei, porque aqui tem dois carbonos, então é et, e aqui é metila, porque tem um radical metilo aqui, beleza? E o metanoato de metila. O metanoato de metila já que é um éster, então vai ter um carbono aqui somente, certo? E aqui vai ter um radical metila, certo? Aqui a gente completa a ligação que esse carbono vai fazer com o hidrogênio, certo? Completei. Então, metanoato de etila mesmo, isso. Eles são isômeros, pessoal? Não são isômeros, né? Porque esse composto aqui, ele tem 3 átomos de carbono, ó. Estão vendo? E esse outro aqui, ó, ele só tem, a gente já vê claramente que ele só tem 2 átomos de carbono. A gente nem precisa estar contando um de hidrogênio e oxigênio. A gente já vê que essas estruturas aqui, esses dois compostos, eles não são nem isômeros. Não são isômeros. Beleza? Tranquilo? Então, a proposição 4, ela também está incorreta, ou a gente está escrevendo falsa, então a gente escreve aqui que ela é falsa, tá certo? Então, quais são as proposições verdadeiras que o garoto fez? É a proposição 1 e a proposição 2, tá certo? Olhando as alternativas lá, a gente vê que a alternativa correta é a letra A, tá certo? Entenderam, pessoal? Se ficou alguma dúvida, peço que vocês me mandem mensagem lá no WhatsApp e tirem suas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula então e valeu!